Bom dia a todos os alunos, meu nome é Alexandra, eu sou professora de Educação Física. Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre os principais tipos de transtornos alimentares. O padrão corporal imposto pela mídia, rede social que acaba impactando negativamente no cuidado com o corpo para atender a certas demandas sociais. Observamos também alguns cuidados, como a prática de exercícios regulares, tomar sol, ar puro quando possível, ter uma atitude mental positiva, a hidratação por meio da ingestão de água, ter equilíbrio, ter uma boa noite de sono e a alimentação, que é o foco da nossa aula hoje. E o conteúdo, nós vamos então conversar sobre os hábitos alimentares, que é bastante pertinente para os dias de hoje, tendo em vista essa questão da pandemia mesmo, em que passamos boa parte do tempo em casa e estamos bem propícios a comermos de maneira inadequada, tanto na qualidade quanto na quantidade, na frequência, podendo adquirir sérios problemas de saúde. Então, os objetivos da aula é conscientizar os estudantes sobre a importância de se alimentar de forma adequada, visando diminuir os riscos de desenvolver as doenças crônicas, que são elas a obesidade, o diabetes, a hipertensão arterial. Também aprendermos os principais aspectos de uma alimentação saudável, tanto na quantidade, qualidade e frequência. Entender a ligação entre a alimentação e o rendimento dos atletas e partilhar os conhecimentos aprendidos com a família e colegas. Já em relação às habilidades trabalhadas, nós vamos discutir então as implicações dos hábitos alimentares na incidência de obesidade, na saúde, qualidade de vida e nos esportes. Bom, a relevância do estudo se dá justamente por estarmos mais isolados, o que gera uma certa ansiedade, e exageramos no comer, na quantidade porque nós comemos demais, na qualidade porque comemos besteira e na frequência porque nós comemos o tempo todo e ficamos mais vulneráveis às doenças crônicas. Agora eu pergunto, qual é a relação da alimentação para a adoção de um estilo de vida mais saudável? A alimentação é apenas uma parte importante para a aquisição de estilo de vida mais saudável, porque eu posso me alimentar bem e não realizar uma prática de exercícios físicos, por exemplo, ou não me hidratar, não receber a luz do sol. Daí a importância de se ter um olhar holístico para a questão da saúde, ou seja, cuidar de todos os aspectos para um estilo de vida mais saudável. Como você tem se alimentado esses dias aí que nós estamos na questão da pandemia, confinados? Como está sendo a sua alimentação? Reflita sobre isso. Os esportistas, em sua maioria, eles gastam muita energia nos treinos e competições, e para isso é necessário se alimentar de forma saudável e equilibrada, ou seja, com nutrientes necessários, e obter melhores resultados. Geralmente eles são acompanhados por uma nutricionista, que elabora e orienta a quantidade e a qualidade do alimento que eles irão consumir em suas refeições diárias. E o mesmo ocorre também com as bebidas. As pessoas possuem necessidades alimentares diferentes de acordo com a ocupação que desempenham. Por isso, o que serve para um não serve para o outro. Entretanto, algumas recomendações do Ministério da Saúde, 2014, fala sobre alimentação saudável. Ela é de grande valia para aqueles que querem obter um bom rendimento esportivo ou um bom estilo de vida, um estilo de vida mais saudável. E as recomendações são: prefira alimentos in natura como fonte de sua alimentação.
Utilize o mínimo possível de óleo, sal, açúcar no preparo dos alimentos. Limite o uso de alimentos processados. Evite os alimentos ultraprocessados. E a classificação dos alimentos, né? Então, a gente tem os alimentos in natura, que são aqueles obtidos diretamente de plantas, animais, como folhas, frutos, ovos, leite, água. São consumidos sem qualquer alteração após deixarem a natureza. Exemplo, alface, rúcula, maçã, banana. E aí nós temos os processados, que são aqueles fabricados a partir da adição de sal ou açúcar aos alimentos in natura. Exemplo, legumes em conserva, frutas em caldas, queijos e pães. E aí nós temos os alimentos ultraprocessados, que são produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivo pelas indústrias. Exemplo, refrigerantes, biscoito recheado, salgadinho de pacote, macarrão instantâneo, dentre outros. E agora vem as dicas para ajudar no planejamento da sua alimentação saudável diária. Então, prefira água, sucos, frutas, saladas no lugar de refrigerantes, biscoitos e bebidas lácteas. Então, beba água e alimente-se regularmente. Geralmente, bebemos cerca de 2 litros de água por dia, seja na forma de líquidos ou de alimentos. Em dias de treino, de competição ou atividade intensa, beba mais líquido. Não substitua a comida feita na hora, como saladas, sopas, arroz, feijão e legumes refogados, por produtos que dispensam a preparação, como macarrão instantâneo, famoso miojo, pratos congelados e molhos industrializados. Prefira sempre alimentos orgânicos certificados. Eles são mais nutritivos e não poluem o ambiente como com agrotóxicos. Prefira sobremesas caseiras e dispense as industrializadas. As feiras de orgânicos e o contato direto com os produtores agroecológicos são os locais mais baratos para adquirir esses alimentos. Você também pode ter a sua horta caseira e colher orgânicos diretamente do seu quintal. Alimente-se em ambientes apropriados, com regularidade e atenção, sempre que possível com companhia. Então agora nós vamos falar sobre a horta da escola. Então, como vocês podem perceber, temos aí a horta, né? A professora Tereza é responsável, então tem a horta suspensa, vocês estão vendo aí a rúcula, a beterraba, né? Também temos aqui a horta convencional, e ao lado da horta convencional tem um canteirinho ali da capuchinha, que é uma outra planta aí comestível, né? É um exemplo aí de horta que a gente pode estar fazendo em casa. Temos também aí na horta da professora Tereza a berinjela, e ela tem cultivado, ela tem colhido e dado até para os professores fazerem seus pratos. Temos aí o manjericão, né? Continuação aqui do canteiro da capuchinha. E aí temos dicas de alimentos feitos com os produtos da horta. Então temos aí um ensopado de peixe com coentro, temos aí arroz com folhas da vinagreira e temos a berinjela recheada, todos alimentos da horta. Temos também aqui o ravioli de abóbora com manjericão, temos a lasanha de berinjela e o macarrão alho e óleo com salsinha. Esses pratos foram feitos pela professora Raquel, também com produtos da horta. Agora, você acha que a alimentação deles precisa ser igual? Observe essa imagem. Ou será que ela deve variar de acordo com a estrutura corporal de cada atleta?
Homens e mulheres precisam se alimentar de forma diferente? A resposta para essas perguntas é: as necessidades nutricionais são individuais. Por isso, o programa alimentar varia de acordo com sexo, idade, estatura, patologias, no caso de diabetes, hipertensão, modalidade esportiva e fase do treinamento. Pré-treino, treino, pós-treino, competição. Isso significa que atletas que praticam o mesmo esporte possuem cardápios diversificados para atender às necessidades de cada organismo. E por que isso ocorre? Porque cada organismo reage de forma específica aos alimentos, aos treinos, às emoções, às competições, entre outros fatores. Um atleta mal alimentado terá maiores riscos de queda de performance, desidratação, perda de massa muscular, queda do sistema imunológico e aumento das lesões. A alimentação adequada é uma das chaves para o sucesso nas competições, pois já foi comprovado que a nutrição afeta o desempenho dos atletas. E não basta comer alimentos saudáveis apenas na época das competições. Os atletas devem se preocupar com isso todos os dias, durante todo o período de treinamento e preparação. Agora nós vamos falar sobre os nutrientes dos alimentos. Os alimentos têm nutrientes variados, portanto, devem ser ingeridos de forma equilibrada. De forma simplificada, podemos separá-los em 3 grupos principais. Então, nós temos os carboidratos, que são os energéticos, as proteínas construtoras e as vitaminas e minerais, que são os reguladores. Uma alimentação equilibrada e que contemple os nutrientes necessários tanto para os não atletas, quanto para os atletas, deve conter alimentos de todos os grupos alimentares citados. Agora nós vamos informá-los sobre cada tipo de nutrientes. Vamos lá, então vamos falar sobre os carboidratos, os energéticos. São a principal fonte de energia para o corpo, mas cuidado, pois quando ingeridos em excesso podem causar obesidade. Os esportes de longa distância, como as maratonas e travessias, exigem mais carboidratos na dieta. Exemplos de alimentos ricos em carboidratos: massas, tortas, pães, batata, arroz, mandioca, frutas e doces. Agora nós vamos falar sobre as proteínas, que são construtoras. Elas promovem reparos e construção de tecidos, ou seja, aumento da massa muscular e fortalecimento de tecidos do corpo. Os esportes de alto desempenho e de explosão muscular, por exemplo, a ginástica olímpica, que é a ginástica artística, corridas e natação de curta distância, exigem mais proteínas para os atletas. Exemplos de alimentos ricos em proteínas: carnes, que aí são os peixes, frango e bovina, ovos, leite e derivados, que são os iogurtes e queijos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas e minerais, que são os alimentos reguladores. Eles evitam grande parte das doenças, gripes e resfriados, por exemplo, e regulam o organismo como um todo, mantendo os tecidos saudáveis. Exemplos de alimentos ricos em vitaminas e minerais: frutas em geral, saladas e legumes. Alimentos ricos em fibras são boa opção para o pré-treino. Cereais integrais e batata doce são excelentes exemplos de alimentos ricos em fibras. A batata doce ainda contém vitamina A e libera a energia dos carboidratos aos poucos.
A banana também é ótima para o pré-treino, pois é rica em carboidratos, vitaminas e potássio. Depois da prática esportiva, o ideal é consumir a proteína animal magra, acompanhada de um carboidrato complexo. Por exemplo, carne sem gordura e arroz de preferência integral. Para melhorar a absorção das proteínas, é necessário incluir na refeição verduras e legumes, fontes de vitaminas e minerais. Não é mágica, a alimentação tem que ser adequada. Não adianta pensar que os atletas têm alimentos em cápsulas mágicas para correrem mais rápidos ou nadarem com mais velocidade e fluidez ou levantarem um peso com mais força. O verdadeiro segredo está na alimentação saudável e bem balanceada, antes, durante e após as competições. E o mais importante é que essas dicas valem para todas as pessoas, sejam atletas ou não. Agora nós vamos para a curiosidade. Para vencer em Pequim, em 2008, edição em que bateu o recorde mundial nos 100 metros pela primeira vez, Usain Bolt recorreu a uma inusitada dieta à base de nuggets de frango para buscar energia e voar na pista. 7 anos depois, o velocista jamaicano voltou aos Jogos movido por um alimento bem mais saudável, o inhame. A mudança no cardápio fez parte das medidas para manter o reinado no Rio 2016 e conquistar o campeonato. E você, já provou o inhame? Pesquise uma receita com este alimento e compartilhe com seus colegas. Se você ainda não pratica atividade física, está na hora de começar. Muitos estudos apontam que a prática de exercícios promove inúmeros benefícios para a saúde. Como já foi falado, a prevenção contra as doenças crônicas, como a obesidade, que é caracterizada pelo acúmulo de gordura. No Brasil, 1 em cada 5 pessoas são obesas e mais da metade da população das capitais brasileiras está com excesso de peso, 54%. Nesse caso, faça dieta ou exercício? Tudo depende do tipo de alimentação que a pessoa faz, do tipo de treino, bem como da individualidade biológica de cada um. Há de se fazer sempre um estudo individual com cada pessoa a fim de se observar a melhor forma de agir com relação à dieta e treinamento. Outro fator de extrema importância para a saúde e o bem-estar é a hidratação. Ela deve ser realizada ao longo do dia, em pequenas doses. O ideal é consumir pelo menos 2 litros de água por dia. A má hidratação pode causar aumento da sede, perda de apetite, sonolência, redução da concentração, tontura, dor de cabeça, câimbras musculares. Em caso de desidratação grave, pode ocorrer redução da frequência cardíaca e comprometimento da regulação da temperatura corporal. Que tal beber um copo d'água assim que essa aula terminar? Para que tenham um bom desempenho nos treinos e nas competições, os atletas precisam ter um cuidado especial com a sua alimentação. Ingerir alimentos saudáveis e diversificados está diretamente relacionado ao bom desempenho deles durante as provas. Mas não são somente os atletas que necessitam de alimentação equilibrada. Todas as pessoas precisam ter atenção ao que comem. Afinal de contas, saúde e alimentação andam juntas. Seguindo dicas simples, é possível ter uma alimentação que garanta a energia necessária para o dia a dia. Mas será que apenas os atletas precisam se alimentar de forma saudável? É claro que não. Todos nós precisamos nos alimentar adequadamente para darmos conta dos afazeres diários.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a pirâmide alimentar, feita pelo Departamento de Nutrição da Universidade de Loma Linda, especializada na área da saúde. Loma Linda é a cidade americana onde, segundo pesquisas, as pessoas vivem mais e é referência no estilo de vida. Se você reparar abaixo, na tabela da pirâmide, ela mostra que não é possível ter saúde se não levarmos em conta outras questões que vão além da alimentação, por exemplo. A questão da água, luz solar, o exercício, como já citamos no vídeo anteriormente. Então, como vocês podem perceber aqui na tabela abaixo, né, vocês têm aí a luz solar, a questão da água e do exercício físico. Bom, no início da tabela, no início desse quadro, na base da nossa pirâmide, nós temos os grãos integrais, os pães, que são a fonte primária de energia, os legumes, e estar na base significa ter mais alimentos destes tipos em casa. Em seguida vem os vegetais e as frutas, que estão acima da fonte primária de energia. Depois vem as nozes e as sementes, e lá no topo, bem no topo, estão os doces para a gente comer bem esporadicamente, de vez em nunca. Resumindo, o princípio da nossa alimentação seria os grãos integrais, cereais integrais, legumes, evitando aí os refinados, né? Em segundo lugar, os vegetais e as frutas. Recomenda-se 3 refeições com regularidade e contendo todos os nutrientes necessários. A alimentação desequilibrada pode facilitar o desencadeamento de doenças físicas, oscilações do humor, da concentração, da atenção, da memória, pois a mente fica embotada e o raciocínio fica mais lento. E segundo uma pesquisa recente da Federação Mundial dos Direitos do Consumidor do Reino Unido, as dietas não saudáveis são mais responsáveis por mortes do que guerras, tabagismo, consumo de álcool, HIV ou malária. Ou seja, essas dietas não saudáveis são responsáveis por mais de 11 milhões de mortes por ano. Então, substitua o ruim pelo bom, ou faça trocas mais relevantes. Coma o mais natural possível, da maneira mais simples possível. Inclua cores no seu prato, de vegetais, frutas, cereais integrais, todo tipo de nozes, castanhas, feijões. Coloque vida em seu prato, pois vida gera vida. Bom, após a leitura do texto que eu enviei a vocês, né, eu pedi que vocês respondessem 2 questões, né? Então, a primeira questão seria: é possível concluir que apenas ter uma alimentação equilibrada é o suficiente para desenvolvermos um estilo de vida saudável? Explique. Então, vocês vão refletir sobre isso e vão fazer essa explicação para mim lá, tá? E a segunda pergunta é a seguinte: como está sendo a sua alimentação nesse período? Você precisa fazer alguns ajustes? Quais? Então, vocês vão fazer uma reflexão sobre como está a sua alimentação e colocar para mim lá. E tem uma terceira pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, vocês vão fazer ali um cardápio, né? Uma sugestão de cardápio semanal com base naquilo que foi estudado no dia de hoje, ok? Bom, lembre-se de conferir as suas respostas e clicar em enviar as atividades no Google Forms para que a sua participação seja validada. Agradeço a participação de todos, né? Fiquem em casa e até o próximo vídeo.